Vamos então à nossa teleaula de pressão atmosférica. Primeiro, para a determinação do quanto vale a pressão atmosférica em cada um local, historicamente então nós temos um experimento feito por Torricelli, como mostra na figura ao lado para vocês. Então, como que foi feito esse experimento? Torricelli então pegou um tubo de mais ou menos 1 metro e preencheu esse tubo de 1 metro com mercúrio líquido. Antes de virar esse determinado líquido em um recipiente, ele fez o mesmo com o recipiente. Colocou então um pouco de mercúrio e, em seguida, virou aquele tubo de 1 metro dentro desse recipiente. O que ele observou? Como ele estava a nível do mar, ele observou que aquela coluna de mercúrio desceu 24 centímetros, ficando na marca de 76 centímetros. Agora, o que isso quis dizer? A princípio, em primeiro momento, nada. Ele teria que fazer mais testes para ver então se realmente aquele valor que ele chegou era um valor bom, ou se ele aumentava ou diminuía à medida que ia se alterando a altitude. Então, para fazer essa verificação, ele fez vários testes, aumentando a altitude, então, subiu o morro, desceu o morro, fez vários testes para verificar se realmente tinha alguma relação entre aquele experimento que ele fez e a pressão atmosférica. E diante desses experimentos, então, ele verificou que quanto mais ele subia, menor era a pressão atmosférica. Aí daí nós temos uma justificativa que nós vamos ver na sequência. Então, antes de nós vermos então qual que é a relação que existe entre esses dois, eu quero que nós analisamos então alguns valores de altitudes em relação à pressão atmosférica. Então aqui eu trago uma tabela para vocês que diz para nós o seguinte: a altitude em quilômetros e a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, mm, milímetros de mercúrio, Hg. Então, a altitude ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, porque foi a indicação então que o Torricelli verificou na prática. Na altitude de 1 km, a pressão de 674, de 3, 596, de 4 km, 462 milímetros de mercúrio, e a 9 km, 231 milímetros de mercúrio. O que eu estou observando? Que à medida que a altitude vai aumentando, essa pressão atmosférica ela vai diminuindo. Então eu observo que tem uma relação direta entre os dois. Então ali tem mais ou menos um aparato que ajuda a medir a pressão atmosférica por meio de tubos e mercúrio. Então, algumas unidades de medida fundamentais de pressão atmosférica são a atmosfera, pascais, milímetros de mercúrio, que vai aparecer bastante para nós agora, centímetros de mercúrio e torr. Então ali eu coloquei para vocês uma equivalência entre todas essas unidades, que uma ATM, uma atmosfera, equivale a 1,01 vezes 10 na 5 pascais. Ali não aparece para vocês assim, aparece 101.325 pascais, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 torr. São só equivalências entre elas. As então mais usadas nesse segundo ano do ensino médio vai ser ATM, pascal, milímetros de mercúrio e centímetros de mercúrio. A última ali, dificilmente ela aparece para nós, mas só então para vocês terem conhecimento dela. Então, pressão atmosférica. O que é? Então, primeiro, para que exista pressão atmosférica, tu precisa de um objeto que faça essa pressão. Quando nós vimos lá pressão mecânica, pressão média, nós vimos então que é a força exercida por um determinado objeto em uma determinada área. No caso assim, por exemplo, nós efetuamos uma pressão no chão. E essa pressão ela é dependente de quem? Ela é dependente da nossa massa e da gravidade local. O que quer dizer com isso? Que se nós observarmos aquele gráfico que eu trago ao lado para vocês, nós vamos analisar que quanto mais baixo
em relação ao final da atmosfera eu estou, ou seja, quanto menor a altitude, quanto mais próximo ao nível do mar eu estou, ou no próprio nível do mar, maior vai ser essa pressão. Por quê? Observe a coluna de ar que eu tenho em cima dessa pessoa que está aqui. É toda essa quantidade de ar aqui. E, logicamente, a pressão atmosférica vai ser maior, porque é uma maior massa de componentes do ar que está fazendo sobre a pessoa. Agora, já no Monte Everest, olha a diferença que dá de moléculas de ar que há em cima. É bem menor. Então, por isso que a pressão atmosférica ela é menor. Então, ela surge porque eu tenho alguma coisa, e esse alguma coisa é o ar, que tem massa, e, consequentemente, efetua uma pressão sobre nós, em função da sua massa. Então, nesse gráfico aqui, é justamente aquilo que nós vimos discutido antes. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Olha só, está próximo a 76. E à medida que eu vou aumentando a altitude, essa pressão vai decaindo até chegar a zero. Então, no caso, se eu tenho em um local onde eu não tenho ar, não vai ter pressão atmosférica. Por quê? Quem que vai fazer essa pressão? Tu tem que ter uma massa para fazer isso. Tu tem que ter uma gravidade para fazer isso. Tu tem? Não. Então, não tem pressão em locais onde não tem um agente responsável por essa força e essa determinada área. Então, aqui eu trago para vocês a questão da coluna do ar na cidade de Santos e São Paulo. Na cidade de Santos, como está a nível do mar, nós observamos então que temos uma maior coluna de ar e, consequentemente, uma maior pressão atmosférica. Na cidade de São Paulo, que é 750 metros de altitude, você tem uma menor quantidade de ar, uma menor coluna de ar, e, consequentemente, vai ser menor a pressão atmosférica. Vamos então a exemplos. Exemplo número 1. Por que os astronautas usam um traje específico quando vão a uma missão espacial? Aqui nós temos então que imaginarmos. Pensamos, se ele for para o espaço sem o traje espacial, o que vai acontecer com ele? Ele vai explodir. Por que ele vai explodir? Porque a pressão interna dele é maior que a pressão externa. Tá, mas como é que eu sei que ele tem uma pressão interna? Pegamos a pressão do sangue, pressão sanguínea nossa. Ela é justamente uma força que o nosso sangue faz para fora. Mas agora, quem que segura ele? É justamente a pressão atmosférica, que faz com que nós não explodimos. Agora, no caso, quando eu vou para o espaço, eu não tenho essa pressão atmosférica externa. Então, quem é que vai segurar isso? Ninguém. Então, consequentemente, nós vamos explodir, porque tem uma pressão interna dentro do nosso corpo muito maior que a pressão externa. Então, por isso que é muito importante o traje e muito resistente esse traje para que nós podemos fazer missões espaciais. Agora, pensamos em outra situação. Você vai em um lugar muito abaixo do nível do mar, ou seja, bem próximo ao centro da Terra, considerando que a Terra não esquenta demais. Nós vamos ser esmagados pela pressão atmosférica. Por quê? Porque ela é bem maior que a pressão interna do nosso corpo. Então, observe, nem o tão pouco e nem o demais. Tem uma quantidade ideal. Uma questão importante que eu não falei antes é quanto à quantidade de ar. Se nós formos analisar, por exemplo, no Monte Everest, muitas pessoas não conseguem subir até o seu topo porque falta ar. Não tanto por causa das avalanches, mas mais porque falta ar. E outra questão também é porque é muito perigoso para subir o Everest, né, em função das avalanches e por aí vai. Outra pergunta: por que os jogadores de futebol, quando tem um jogo em um local onde a altitude é superior à que eles estão acostumados, eles vão alguns dias antes para a cidade que acontecerá o jogo? Então aqui a justificativa é semelhante à anterior. Vamos pensar a altitude superior, menor quantidade de ar, menor quantidade da pressão atmosférica. Então, eles vão para se acostumar à pressão atmosférica do local, que ela é menor, e também vão se acostumar com o ar rarefeito, porque eu tenho menor quantidade de ar em cima de mim e, consequentemente, naquele local, uma menor quantidade de ar também. Então, tem duas coisas que eu tenho que me acostumar. Então, por isso que eles vão alguns dias antes, justamente por essa questão de adaptação do corpo humano. E sim, ele se adapta. Só claro, se eu jogar um corpo humano lá, por exemplo, no espaço, ele não vai se adaptar.
porque tu vai ter a pressão interna de qualquer jeito. Aqui internamente dentro da Terra eu consigo fazer esses jogos, mas lá fora, como é muito grande essa diferença, não tem como. Outra pergunta: por que quando subimos ou descemos a serra sentimos um desconforto nos ouvidos? Justificativa então: quando subimos a serra, a pressão atmosférica diminui, porque a quantidade de ar é menor acima de nós. E o ouvido interno tende a equilibrar essas pressões, ou seja, nós temos uma determinada quantidade de ar dentro do ouvido interno, e ele faz o equilíbrio entre a pressão externa e a pressão interna. Então o desconforto é causado porque a pressão externa diminuiu e a pressão de dentro do ouvido interno está muito grande. Aí ele tem que eliminar essa pressão. Aí de que forma? Dizem para nós, masca chiclete, porque tu facilita essa entrada e saída de ar. Para essa situação, para essa primeira situação, eu preciso do quê? De uma saída de ar para diminuir a pressão interna dentro do ouvido. Ou, outras pessoas dizem também, boceja, porque facilita a entrada ou saída de ar e facilita que equilibra. Daí não sente tanto desconforto dessa subida ou dessa descida de serra. Segunda resposta: quando descemos a serra, a pressão atmosférica aumenta e o ouvido interno tende a equilibrar essas pressões, que é aquilo que eu falava antes. Só claro que é a situação um pouco oposta. Quando eu desço a serra, a pressão ela vai aumentando. Aí o que acontece? A pressão vai empurrando o tímpano para o ouvido interno, vai pressionando, e por isso que gera esse desconforto. O que eu faço? Bocejo, eu como chiclete para facilitar a entrada de ar, para equilibrar esses dois ambientes, o ouvido interno com o meio externo. Questão seguinte: quando você está bebendo um líquido com canudo, é mais preciso dizer que o líquido está sendo empurrado canudo acima do que ele está sendo sugado? O que exatamente está o empurrando? Justifique sua resposta. Vamos por partes. Tomando um líquido, o que tu faz? Tu faz o processo de sugar, e quando tu faz o processo de sugar, tu está diminuindo a quantidade de ar que tem na tua boca e, consequentemente, diminuindo também a pressão atmosférica, a pressão interna da boca. Então, como tu diminui essa pressão, o que vai acontecer? Tu tem fora da tua boca uma pressão bem maior. Então, essa pressão vai empurrar aquele líquido para dentro do canudo e daí tu vai conseguir tomar. Então, só é possível tu conseguir tomar por causa que a pressão atmosférica empurra o líquido para a tua boca, em função da diferença de pressão. Agora, se tu fizer o seguinte experimento: pega 2 canudos, coloca um dentro do refrigerante e outro fora, tenta tomar. Tu não vai conseguir. Por quê? Porque o canudo que está fora ele vai equilibrar a pressão da boca com a pressão que é feita no líquido. Então ele não vai subir. Mas claro, se tu arrumar alguma forma de tu trancar aquele outro, sim, daí ele vai subir. Mas caso contrário, não. Vamos então à questão seguinte: por que uma bomba de vácuo não funciona para um poço no qual a superfície livre da água se encontra a mais de 10,3 metros de profundidade? Vamos analisar. À medida então que a altitude é menor, a pressão atmosférica é maior. Só que vai chegar num ponto em que essa pressão atmosférica não vai ser o suficiente para empurrar essa água para cima. Então, por isso que a bomba de vácuo não consegue puxar a água acima da profundidade de 10,3 metros, porque a pressão atmosférica não é suficiente para empurrar a água. E o vácuo não tira o ar suficiente para que a pressão atmosférica faça esse processo de empurrar. Então a resposta melhor ficaria assim: porque a pressão na bomba de vácuo não é menor suficiente para que a pressão atmosférica empurre a água mangueira acima, que é parecida com a questão anterior então que nós tínhamos de tomar então um determinado líquido fazendo uso de canudinho. Nós podemos até fazer esse experimento na prática, pegar assim, vários canudinhos e totalizar 10,3 metros de altura. Nós vamos verificar que não vai ser possível nós conseguirmos sugar também, porque não vai ser suficiente a pressão que nós vamos fazer dentro da boca para que a pressão atmosférica empurre esse líquido canudo acima.